boa notícia, hein? Olha que notícia bacana para uma terça-feira. Com o avanço da vacinação, Lulu, pelo menos 8 estados brasileiros não registraram em 24 horas nenhuma morte pela Covid-19. 8 estados. Eu lembro quando o primeiro estado brasileiro deixou de registrar uma morte, se não me engano, foi o Acre, meses atrás. Agora a gente tem 8 estados, o Acre está entre eles, mas temos estados grandes, muito populosos também, que já sofreram demais com essa doença. Eu vou deixar que o Lucas Josino conte pra gente quais são. Fala aí, Luquinha, bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia para você, para os nossos ouvintes aqui da Band News FM. Um desses estados é o estado de São Paulo. Quantas vezes a gente veio em frente a esse hospital que a gente fala ao vivo agora, Tídio Setúbal, hospital que fica na zona leste de São Paulo, para trazer notícias muito tristes, algumas notícias felizes também, mas isso aqui ficava extremamente lotado. Essa frente do hospital ficava extremamente cheia de pacientes para alguma notícia, para saber o que estava acontecendo. Vamos lá, aos números, aos estados que não registraram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Sergipe e também São Paulo, como nós dissemos. Isso não significa, Megali, que ninguém morreu por Covid nesse tempo. Até porque não houve, por exemplo, todos os registros contabilizados aqui no estado de São Paulo. Cada cidade passa os números para o estado. Nem todas passaram, mas não houve registros de morte. Por exemplo, vamos explicar de uma forma mais didática. A capital paulista, a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, que tem a maior secretaria municipal do estado. A Secretaria Municipal não contabilizou ainda os números de sexta, sábado e domingo. Isso deve acontecer ainda na manhã de hoje. Mas com os que foram contabilizados, com os números contabilizados, o registro foi de 0 óbitos. Já é uma notícia boa. Nós conversamos com o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, que nos disse que é uma notícia interessante e que a vacina é o principal remédio. A vacina foi o principal método utilizado para que nós chegássemos nesse número de 0 óbitos registrados em 24 horas por Covid, 0 óbitos por Covid em todo o estado de São Paulo. Legal. Valeu, Luquinha. Viva a vacinação. Viva, vacinem-se o mais rápido possível com a marca que for. Em todo o Brasil, aliás, passou um pouquinho essa onda, né, de ficar buscando essa marca e aquela outra não. Não foi? Eu, pelo menos, não tenho mais ouvido relatos. De gente, até porque gente que tá se vacinando agora já se vacinou antes, né? Dificilmente a pessoa tá buscando a primeira dose agora. Mas essa onda parece que passou. Em todo o Brasil, nas últimas 24 horas, foram 118 vidas perdidas. Qualquer vida perdida já é muito. Mas 118 comparados com os 4.400 que chegamos a ter no pico da doença, não deixa de ser um sopro, né, de esperança. Números do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, são 610 mil mortos, quase 22 milhões de casos. É claro que a gente precisa manter a atenção ainda, né, Megali, Ellen? Mas, de todo modo, a gente tem um cenário, uma projeção até animadora no seguinte sentido. Quando você olha para a Europa e vê os números de alguns países na Europa, a gente está agora entrando numa 4ª onda em alguns desses países. A Alemanha vem sofrendo muito, com alta no número de casos. A própria Rússia observando alta no número de casos. São muitos países na Europa com alta no número de casos e tendo de voltar a estabelecer lockdown, medidas restritivas, enfim. Não se trata apenas de um avanço menor na vacinação. Aqui no Brasil, o brasileiro, ele compra essa ideia, ele tem essa tradição, ele tem essa cultura da vacina, né? Então, a gente avançou muito bem, a gente caminhou muito bem na vacinação, diferentemente de alguns países europeus. Mas, para além disso, teve explosão da variante Delta na Europa. E aqui no Brasil, curiosamente, a gente não teve uma explosão da variante Delta provocando mortes, né? A gente teve, sim, disseminação da variante Delta, mas de um jeito muito diferente do que aconteceu na Europa. A gente sempre olha para a Europa porque fica com receio de que isso seja um trailer daquilo que a gente vai assistir daqui a alguns meses no Brasil, mas nos parece até aqui, conversando com médicos infectologistas, que pelo menos nesse caso, a notícia é animadora para o Brasil. Esse cenário que a gente está assistindo na Europa, muito possivelmente não vai se reproduzir também aqui no Brasil.